Oi, gente, eu sou a Thaís, tenho 20 anos. Agora eu sou estudante de medicina e eu fiz a minha cirurgia em fevereiro do ano passado, no caso 2021. E agora eu tenho 1 ano e 4 meses de operada e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês, dividir medos que eu passei, a minha história no geral. E tudo começou quando eu tinha 12 anos e eu descobri que eu tinha escoliose. A gente já tinha percebido algumas mudanças no meu corpo. Geralmente a gente associa muito com a menarca, que é a nossa primeira menstruação e tudo mais. Só que a gente começou a perceber que era uma mudança mais na parte das costas mesmo. Minha família também começou a perceber e resolvemos procurar um ortopedista. Então, em 2015, 2014 para 2015, eu fui diagnosticada com escoliose. A gente fez um raio-x e descobri que eu já tinha 23 graus. Nessa época, a gente ainda falava muito sobre colete, só que no meu caso eu não cheguei a usar porque não era muito indicado. Não era uma coisa muito certa, porque, assim, envolvia muitos fatores psicológicos, depende muito do tratamento que você vai abordar e quanto tempo de tratamento você tem, mas é sempre bom a gente conversar, ouvir opiniões e pesquisar sobre o assunto também, que ainda envolve muitos tabus em relação à escoliose, principalmente em relação a sintomas, se tem dor, se não tem, como é que aparece, como é que a gente sabe que tem, corcunda, se é um problema só postural, se enfim, justamente eu tô vindo aqui falar com vocês esse mês, que é o mês da conscientização da escoliose. Eu descobri recentemente que ele existe e eu acho que a gente tem que espalhar isso pro mundo, porque é uma coisa mundial. A gente vê angels da Victoria's Secret, a gente vê modelos, diversas pessoas passando por esse problema, contando suas histórias e falando da importância que é a gente entender sobre o que é a escoliose de fato. Depois que eu comecei a pesquisar sobre o problema, foi muito melhor pro meu tratamento. Então eu aconselho a você que tem pesquisar também sobre o assunto e a você que não tem, conhecer também mais sobre o assunto. Depois que eu descobri, foi um choque, porque a gente começa a perceber o nosso corpo mudando, a gente começa a perceber um lado mais pra dentro que o outro, falando no sentido leigo. Começa a ter uma baixa de autoestima, ficar mais cabisbaixa, e a gente começa a se perder um pouco. Gente, por que isso está acontecendo comigo? O que é isso? Porque eu não tinha noção que uma coluna podia se mexer tanto. Então eu fiquei em choque quando eu descobri que realmente essa mobilidade do nosso osso acontece. Mas assim, é muito importante a gente buscar o apoio, não só psicológico, mas apoio dos pais, da família, do nosso médico, de todo mundo, pra gente entender mais sobre o problema. Era engraçado, porque eu ia almoçar com as minhas amigas, e aí era tipo, ai, bora pra casa de não sei quem. Aí falava, ai, não posso ter RPG. Ai, não posso ter RPG, tem fisioterapia, tem não sei o quê. Era tipo, eu tive que disponibilizar uma parte da minha vida, uma etapa, assim, desde os 8 anos de idade, para fazer tratamento, porque na verdade tudo começou com uma cifose e depois eu descobri a escoliose. E aí eu comecei a fazer RPG, eu fazia balé, mas sempre fui acompanhada, pilates, fisioterapia, cheguei a fazer fisioterapia, pilates, balé, RPG, tudo que fosse possível para retardar ou para parar de evoluir. Só que é uma coisa que não está muito no nosso controle, a gente não pode fazer muita coisa. Inclusive, a gente se sente muito culpado por fazer os nossos pais passar por isso. E a gente se sente muito culpado por falar, gente, meu tratamento não está dando certo, eu não estou dando tudo de mim no meu tratamento. Só que a gente não tem que se culpar por isso, porque não é uma escolha nossa. Se a gente pudesse ter um botão e desligar, parar de evoluir a escoliose, a gente com certeza ia apertar esse botão. Só que infelizmente ele não existe. E o que a gente pode fazer é se dedicar ao nosso tratamento, ser acompanhado da forma certa e buscar cada vez mais informação em relação ao problema. Porque a gente fica pensando, gente, não tem solução, é o fim da minha vida, acabou tudo, eu vou ficar assim para sempre. E a gente olha no espelho e vê aquilo e fica, ai meu Deus, eu sou horrível. Só que também não é assim, a gente tem que ver isso. Até eu busquei, na verdade, uma força em mim para eu seguir meu tratamento. Falei, eu não quero que piore, eu não quero que fique muito, sabe? Então, eu tentava buscar essa força e tentava buscar pessoas que tinham passado por esse problema também. Por isso que foi uma coisa que acalmou muito meu coração perto da cirurgia. Inclusive, já tinham me falado, não pesquisa, tu vai ficar nervosa. É bom a gente ver o que cada pessoa sentiu, como cada pessoa se sentiu em relação à cirurgia, ao problema, como foi que descobriu. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa vai enfrentar de uma forma diferente, mas eu acho que a gente tem que tentar ver da melhor forma possível. Não se entregar e não falar, acabou tudo, desisto. Sabe? Eu acho que não tem que chegar nesse ponto.
E pra mim, eu só busquei cada vez mais força de não ficar pior, sabe? Eu só fui pesquisando mais sobre o assunto, eu fui tentando levar de uma forma mais leve. Realmente chegou num ponto da minha vida, quando eu fiquei com 38 graus, que eu comecei a me incomodar muito, porque a gente chama de giba, né? Um lado mais alto que o outro. As calças ficavam mais folgadas de um lado, que no meu caso era o lado direito. Tanto que toda vez que eu saía de casa, minha mãe ia e puxava lá de minha calça. E ficava me ajeitando, e era uma roupa mais folgada do que a outra. Eu comecei a ter dor no joelho por causa disso, porque eu depositava mais um lado da minha força do lado esquerdo que do direito, e eu só tirava a foto de um lado. Então, assim, quando eu me abaixava também, eu fazia dança, a gente usava roupas coladas, era difícil para mim ver tipo, as minhas amigas, as meninas da minha idade, todas se desenvolvendo, um corpo lindo, e eu lá com a minha escoliose, falava, meu Deus, eu sou horrível. Só que depois comecei a pensar que a culpa não era minha de ter aquilo, entendeu? Então, chegou numa etapa que eu falei, ai, eu vou usar mesmo as roupas que eu quiser usar, e eu só não usava postando realmente porque eu tinha muita vergonha. Hoje em dia, não tô nem aí, eu uso mesmo. E eu não tenho vergonha da cicatriz, eu mostro pra mim a minha marca de guerra. Assim, depois dos 38 graus, foi o ano do meu vestibular, foi um ano que eu senti muita dor, até porque o estresse faz a gente, né? Nossa, o estresse faz o nosso corpo manifestar sintomas físicos, só que nem todo mundo sente, né? Toda vez eu falava, ela tem dor porque ela tem escoliose, e ela só sente dor porque ela tem escoliose, só que não é assim também que funciona. Nem todo mundo sente dor, muitas vezes é assintomático também, pelo que eu pesquisei. Eu comecei a sentir realmente depois que eu tive Covid também, e no final de 2019 eu descobri que eu já estava com 50 graus. Foi um choque para mim, e eu logo quis fazer a cirurgia. Eu quis de cara acabar com esse problema. Eu falei, não, eu quero logo operar porque eu quero ficar bem. Comecei a pesquisar mais sobre a cirurgia, que é um dos maiores tabus que a gente vê atualmente. 1.500 riscos, tem não sei o que, Belém é horrível, Belém não faz. Só que, gente, eu sou de Belém e eu fiz a cirurgia aqui. E eu não me arrependo nem um pouco. A gente vê muita gente indo para fora. Só que Belém também tem ótimos recursos, tem ótimos hospitais, uma estrutura incrível para a gente fazer a nossa cirurgia aqui mesmo. Claro que Brasil afora também tem ótimos cirurgiões, inclusive o meu cirurgião foi incrível, estudante. Eu me senti muito segura, inclusive quando eu cheguei, eu saí da primeira consulta, eu falei, é ele. Eu falei para todo mundo, falei, gente, eu achei, é ele. Eu me senti segura no momento que eu entrei na consulta. Até o momento que eu saí, eu me senti muito preparada para enfrentar esse procedimento. Desde o primeiro dia da consulta até cada passinho, para mim foi uma realização, assim. E eu achei que eu ia ficar muito mais nervosa na época da cirurgia. Inclusive, eu gravei um diáriozinho para compartilhar com vocês a minha rotina. Postei no TikTok. Muita gente veio conversar comigo em relação ao assunto. Eu não me arrependo nada de ter feito. Eu acho que todo mundo precisa pesquisar um pouco mais, porque eu comecei a ver relatos e isso me acalmou muito também. Nunca deixei de praticar esporte. Eu já fiz vôlei, fazia academia, fiz balé, sempre participava dos jogos. Sempre fui muito ativa fisicamente, tanto que quando eu não fazia atividade física, eu sentia dor. Só que cada pessoa se manifesta de uma forma diferente, é importante também ressaltar isso sempre. A gente vai ouvir outros relatos, a gente vai ouvir várias histórias, mas cada um se manifesta de uma forma. O que a gente faz para ficar bem? Eu gostava de ir para academia. Assim, eu dançava, né? Eu fazia dança contemporânea também. E muita gente falava, ela dança tudo torto, mas não é assim que funciona, sabe? Eu dançava e eu me expressava e isso me fazia muito bem. Eu comecei a parar de pensar um pouco também, tipo, a gente às vezes se define como a escoliose em si. Tipo, olha a escoliose, sabe? Então, a gente não pode se definir como uma doença também. A gente tem que pensar, eu tenho esse problema e tá tudo bem, faz parte da vida a gente ter alguma coisa ou não. Só que a gente não pode se condenar e ficar se definindo como aquilo. Então a gente tem que pegar esse problema, colocar ele numa caixinha e falar, eu vou levar ele comigo para minha vida, mas vou tratar ele da melhor forma possível, enfrentar da melhor forma possível. E principalmente entender o que é melhor pra gente. E em relação à autoestima, eu ficava muito mal, porque eu me olhava no espelho e tinha um lado mais fundo que o outro. E eu ficava, não quero mais, eu tô cansada. Tinha dias de esgotamento, obviamente, todo mundo tem o seu ápice, né? De ficar se olhando desse jeito e se esgotar e falar, não quero mais, eu tô cansada. Eu tô cansada de RPG, eu não aguentava mais, gente. Ficar
com a perna para cima, numa maca, não aguentava mais. E aí, quando foi indicada a cirurgia, eu fiquei primeiro em choque, não quis demonstrar tanto o nervosismo na frente dos meus pais, a gente tem também esse pequeno problema, mas acho que a gente tem que manifestar nossas emoções sim, a gente tem que sentir tudo. E a melhor coisa que eu fiz foi sentir tudo no processo, me entregar no processo, do início até a época da cirurgia, o pós-operatório, os primeiros dias são muito doloridos, mas eu estava ali com força e tendo certeza de que eu realizei o meu sonho. E hoje em dia eu renasci, dia 17 de fevereiro de 2021 eu renasci. É uma nova pessoa aqui que está falando com vocês, porque foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, tanto do cirurgião, quanto do hospital, quanto da cirurgia em si. Eu fiquei assim, nos primeiros dias eu fiquei com muito medo, mas eu tinha certeza que eu queria fazer. Eu já estava com dor, eu já tinha indicação, então, e já era uma coisa que me incomodava muito, não só fatores de dor, mas a minha autoestima, meu psicológico. Era uma coisa que afetava muito a minha autoestima. Tanto que hoje em dia, né, eu me sinto linda, graças a Deus. E eu, até assim, as pessoas me olham e falam, a tua aura tá diferente. Até no momento que eu saí do hospital, gente, meu pai foi a 30 km por hora do hospital, beleza. Porque doía, mas eu cheguei na minha casa já com outro olhar. Quando eu me olhei no espelho pela primeira vez, foi uma emoção. Eu tentei descrever aqui antes de começar a gravar, mas eu não consegui, porque é uma emoção surreal, é indescritível. A primeira vez que eu coloquei um biquíni, que eu fui pra praia, gente, eu não queria nem vestir uma saída, eu fiquei de biquíni o dia inteiro. E foi assim que eu fui superando. Mas em relação à cirurgia, os primeiros dias realmente são muito doloridos, o primeiro mês é muito dolorido. Não vou mentir, eu falo isso para todo mundo que vem me perguntar, eu falo dói, mas tem que acreditar no processo. A escoliose é tudo na base da paciência e conhecimento. Conhecimento do assunto, conhecimento da escoliose em si, por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre isso esse mês, não só esse mês, mas esse mês especificamente. Conhecer também o nosso corpo, ter paciência. Paciência de que tudo vai dar certo no final, independente se for fazer cirurgia ou não, cada caso é um caso, mas a gente tem que enfrentar da melhor forma possível e não olhar negativamente para o processo.